Olá, paz de Jesus, o amor da Santíssima Virgem Maria. Aqui, quem está junto com vocês aqui é o Vinícius, mais conhecido como Vinão, membro de aliança da comunidade católica Colo de Deus. E é uma alegria muito grande eu estar aqui junto com vocês nesse retiro tão especial, nesse final de semana festivo da Festa da Misericórdia, onde o nosso querido Papa São João Paulo II, instituiu essa Festa da Misericórdia desde o ano de 2002. É com muita alegria que eu estou junto com vocês. Eu sou casado já há 9 anos, graças a Deus, com a Bruna Fernandes, membro também da comunidade. Nós temos 11 anos de vida na Colo de Deus, 11 anos de vida na Colo de Deus, 9 anos de vida consagrada. Nós temos 5 filhos, graças a Deus, o Bernardo de Maria, o Arthur de Maria, o Miguel de Maria, Maria Teresa e agora o recém-nascido Pedro José de Maria. É uma graça a nossa família, né? Nós vivemos dentro da comunidade já há tanto tempo, né? O nosso filho mais velho, o Bernardo, tem 8 anos. Tá fazendo 8 anos agora em maio. Então é com muita alegria que nós somos membros consagrados, né, da comunidade, membros da igreja separado. É com muita alegria. E dentro da comunidade, eu sou administrador da comunidade hoje, né? Faço parte do núcleo de governo, eu e minha esposa. Sou pregador, formador, sou terapeuta também, atendo pessoas, tenho um programa na Colo de Deus, chama Café com Jesus, que já acontece há mais de quase 5 anos agora, que é um momento da Lectio Divina, a partilha da poderosa Palavra de Deus todas as manhãs, de segunda a sexta. É uma bênção, graças a Deus. Então, essa pregação tem o tema: a cruz de Cristo te resgatou, me resgatou, nos resgatou. Através da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus vai dizer, se você puder pegar aí, ó, João, capítulo 3, versículo 16. A palavra diz o seguinte, talvez um versículo muito conhecido de todos nós, mas tão necessário nós nos recordarmos, que vem muito de encontro com esse tema. João 3,16 diz assim: com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que ele deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus, que foi o enviado do Pai, o Filho único de Deus Pai, enviado por nós, por amor a nós. Deus amou tanto, mas tanto o mundo e tudo aquilo que ele criou, que ele foi capaz de dar o seu Filho único por amor a nós. Por amor a mim e a você. Por amor de nós. Todos nós, pela humanidade. E todo aquele que crê nele alcançará a vida eterna, o paraíso, o céu, a eternidade. Esse é o maior desejo de Deus para a nossa vida. Essa é a maior promessa que Deus poderia fazer para nós. Nos dar a vida eterna, nos dar o céu, nos dar o paraíso. Um lugar onde não há dor, não há sofrimento, não há angústia, não há medo, não há nada que nos separe do verdadeiro amor de Deus. Amém? Amém. Então nós precisamos entender que a cruz de Cristo nos resgatou, nos libertou, nos salvou de todos os nossos pecados. De todas as nossas faltas, de todos os nossos erros, de todas as nossas injúrias e condenações, toda a nossa culpa. E sabe aquele sentimento, sabe quando nós somos assaltados
nos nossos pensamentos, o inimigo vem colocando mentiras na nossa cabeça, no nosso coração, e nós vamos acreditando naquilo, e nós vamos nos condenando, nos vamos culpando, porque nós somos falhos, pecadores, e nós começamos a nos julgar, a nos condenar, achar que o problema sou eu, o problema somos nós. E de fato é. Só que Deus, ele não olhou o nosso erro, o nosso pecado, a nossa culpa. Muito pelo contrário, ele abre as comportas do céu e derrama misericórdia sobre a nossa vida. Meus irmãos, pega aí na sua Bíblia o Salmo 85, versículo 13. Olha que maravilha que a palavra diz para nós. No Salmo 85, no versículo 13. Porque vossa misericórdia foi grande para comigo. Arrancaste minha alma das profundezas da região dos mortos. Uau! A misericórdia de Deus, ela é infinita, meus irmãos. Ele é compassivo, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é lento para a ira. Vai continuar aqui, ó, no versículo 15. Senhor, sois um Deus bondoso e compassivo, lento para a ira e cheio de clemência e fidelidade a cada um de nós. É um amor inesgotável, inseparável, inestimável. É um amor ciumento. Ciumento no sentido de quê? De ele sentir ciúmes quando nós estamos longe dele, afastado dele. Quando nós estamos cada vez mais longe do amor dele, da presença dele, então ele sente ciúmes, ele sente falta de nós quando nós nos afastamos do Senhor e nos afastamos da intimidade, da comunhão com ele. Então, ele age com infinita misericórdia para conosco, com cada um de nós. Ele arrancou a nossa alma das profundezas da região dos mortos. Ele arrancou a nossa alma do inferno. Ele arrancou a nossa alma do abismo, do fundo do poço. E nós temos essa oportunidade enquanto nós estamos nessa terra. Enquanto nós ainda estamos vivos, nós temos essa oportunidade, essa graça de viver essa infinita misericórdia, essa infinita bondade. Porque ele nos resgatou, ele nos livrou do vale tenebroso da morte. Caiam 1.000 à nossa direita e 10.000 à nossa esquerda, e nós não seremos atingidos, porque o Senhor está conosco. Ele está conosco. Ele nos ama. Ele nos livrou da morte eterna. Ele nos livrou do pecado. Ele nos livrou da condenação. Ele nos dá uma nova oportunidade hoje, agora, de nós mudarmos aquilo que precisa ser mudado. Aquilo que não está em concordância, com coerência com a vontade de Deus. Então ele nos dá essa oportunidade. Então o Senhor, ele nos resgatou primeiramente do pecado. É o primeiro ponto que você precisa saber, que pela cruz você foi resgatado do quê? Do pecado. Que nos separa, o pecado nos separa do amor de Deus. Existe um abismo entre a vida eterna e a região dos mortos. Um abismo imensurável, intransponível. A partir do momento que nós entramos um ou outro, não tem como sair. E nós vamos entender isso em uma parábola no Evangelho de São Lucas, no capítulo 16. Pegue aí comigo. Lucas 16, versículo 26, que diz o seguinte para nós. Lucas 16, 26. Naquele dia, pedireis em meu nome, e já não digo que rogarei ao Pai por vós, pois o mesmo Pai vos ama, porque vós... Opa, tô lendo João, perdão. É Lucas 16, minha gente. Lucas 16, 26, perdão. Parábola
16, 26. Aqui. Parábola do rico e Lázaro. Mas vamos lá, ele começa no versículo 19. Mas vamos pegar ali do 26 em diante. Vamos ler ele inteiro para ficar mais claro e contextualizado a questão do abismo. Parábola do rico e Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhes as chagas. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E, estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu, ao longe, Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta de seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nessas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, mas Lázaro, males. Por isso ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. O rico disse: Rogo-te então, Pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar que não aconteça virem também eles para neste lugar de tormentos. Abraão respondeu: Eles lá têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. O rico replicou: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, se arrependerão. Abraão respondeu-lhe: Se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite algum dos mortos. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse evangelho fica muito claro a diferença do céu e do inferno. O abismo que existe. A partir do momento que você entra em um ou outro, não há mais como sair. É eterno. Tanto a vida eterna no céu, quanto a vida eterna no inferno, na região dos mortos. Mas cabe a mim e a você a fazermos escolhas nesta vida. Nós temos uma única vida, uma única oportunidade, que é a nossa vida. Nós somos autores da nossa vida. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Então, o destino da minha alma, da sua alma, depende daquilo que eu planto, aquilo que eu começo a desenvolver nessa terra. Como diz a palavra, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Então, meus amados, nós colheremos aquilo que nós vamos plantar. Não tem como colher laranja plantando morango. Ou seja, nós precisamos fazer uma escolha agora, aqui e agora. A oportunidade que Deus está nos dando é agora. É para hoje. Não é para amanhã. Não é para depois. Não é para daqui a pouco. É para agora. É hoje. Para amar a Deus, nós só temos hoje, agora, como diz Santa Teresinha do Menino Jesus. Só hoje. O tempo que nós temos é hoje, agora é o que nós temos. Então nós precisamos tomar uma decisão, fazer uma boa escolha pelas coisas do alto. Aspirai às coisas do alto. E seja fiel no pouco e muito mais vos será acrescentado, como diz o evangelista Mateus.
Então Deus veio, envia o seu Filho único para nos resgatar do pecado que nos separa de Deus. Esse abismo que existe entre o rico e Lázaro. E o rico teve os seus bens aqui na terra. Idolatrou os seus próprios bens. Não é problema você ter dinheiro, não é problema você ser rico. Não é problema você ter casa, posses, fazendas, carros e etc. O problema é você colocar esses bens como seu Deus. Você começar a idolatrar aquilo que você adquiriu, aquilo que você conquistou. E você coloca Deus em último lugar e coloca os seus bens materiais em primeiro lugar. Foi o que o rico fez no exemplo da parábola. O rico idolatrava as coisas que ele conquistava. Então, ele já teve os bens aqui na terra. Enquanto isso, Lázaro só teve males. Pobreza, desprezo total. Então, ele sofreu muito nessa terra. Mas alcançou a vida eterna. Enquanto o rico teve do bem e do melhor aqui na terra, só que perdeu o céu. E aí ele está atormentado lá no inferno. Então ele vê Abraão e Lázaro juntos no céu e ele pede para o pai Abraão, pai da nossa fé, que Lázaro apenas coloque o dedo com água para saciar ele. Porque é um tormento, é um fogo ardente. Para aliviar essa dor. E o pai Abraão diz que não é possível. Porque existe um abismo. Um abismo, repito, um abismo intransponível. A oportunidade foi dada na terra para o rico. E ele não aproveitou. Infelizmente, ele não aproveitou. E nós, meus amados, temos essa oportunidade agora. Enquanto nós estamos ouvindo, vendo, participando desse encontro, nós temos a oportunidade de fazer uma reflexão na nossa vida e perguntar se as minhas escolhas, as suas escolhas, estão levando nós para o céu ou para o inferno. Se as nossas escolhas, o nosso comportamento, o nosso modo de viver está sendo mais longe de Deus do que perto de Deus, nós precisamos tomar uma decisão hoje, agora. Não podemos esperar amanhã, precisamos confessar já. Procurar a reconciliação já. Voltar para Deus urgente, enquanto é tempo. Porque nós não sabemos, como diz a palavra, o dia, nem a hora, nem que lugar, nem que ano Jesus vai voltar em glória para nos resgatar, ou quando nós vamos morrer passar dessa vida para outra vida. Nós não sabemos. Então é agora. E então aquele rico não teve oportunidade e ele pede que Lázaro vá visitar os seus irmãos, seus pais, para que eles não façam a mesma escolha que o rico fez. Mas Abraão diz que não é possível, porque aqui, no caso, nós já temos Moisés, os profetas, os pregadores, os sacerdotes, os anunciadores do evangelho, pregando a verdade, falando da verdade, testemunhando a verdade, e ainda tem pessoas que não escutam, não colocam em prática aquilo que ouve. E aí, depois que morrer, não tem mais o que fazer. Então a nossa mudança é agora, é hoje. Eu tenho que mudar agora, hoje. Eu não posso mais esperar. Eu não posso mais esperar, eu tenho que mudar hoje. Tem que existir uma disposição de mudança dentro de mim agora. Porque eu não sei se daqui a pouco eu vou estar respirando. Então eu preciso mudar hoje. Amém ou não? Então esse abismo entre o céu e a terra representa uma separação eterna. Não tem mais como voltar atrás. Impossível de superar por aqueles que se encontram em lados opostos. É impossível. Existe um abismo definitivo e intransponível entre o céu e o inferno, destacando a importância da escolha do caminho da fé e a necessidade de aproveitar o tempo presente para a salvação. Escolha do caminho da fé, agora, hoje. Eu preciso escolher por Deus. Tem uma canção que diz: eu escolho Deus, eu sou amigo de Deus. Eu escolho
todo dia. Já não sou mais eu, mas é Cristo, mas eu vivo a vida de Deus. E é exatamente isso. Escolher pelo caminho da fé e a necessidade de aproveitar o tempo presente para a salvação. Eu só tenho hoje para ser resgatado. Eu só tenho hoje para ser salvo. Eu só tenho hoje para ser livre. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós somos livres. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Jesus venceu a morte, meus irmãos. E nos deu a vida eterna. O maior presente, a maior promessa de Deus para nós é a vida eterna, é o céu, é o paraíso. Só que nós precisamos aproveitar o tempo presente, o agora. Nós somos o agora de Deus. Como vai dizer Carlo Acutis. Nós somos o agora de Deus. O Papa Francisco também nos disse isso. Nossa geração é o agora, é o hoje de Deus. Nós somos a esperança para esse mundo sem esperança. Para esse mundo que desistiu, desanimou, entregou os pontos. Não quer mais viver, não quer mais fazer nada, porque nada na vida da pessoa dá certo. Mas, infelizmente, é pelas más escolhas que essa pessoa tem feito. E, infelizmente, ela está colhendo aquilo que ela plantou. Deus também nos resgata da morte eterna. Lá em Romanos 6, 23 diz assim: o salário do pecado é a morte. E não só a morte física, mas a morte espiritual. O pecado nos separa de Deus. O pecado nos faz errar o alvo, que é o Senhor. O nosso alvo é a santidade. O contrário de pecado é a santidade. É a amizade com Deus. O pecado nos separa dessa amizade com Deus. Rompe a amizade com Deus. Então o salário dessa má escolha nos leva para o inferno. Nos leva lá para o abismo onde o rico está. A oportunidade que temos é agora. É hoje que precisamos mudar. Se decidir por Deus e o seu caminho. O caminho, meus amados, se faz caminhando. É um dia de cada vez. É uma construção, um tijolo de cada vez. Mas eu preciso ter a humildade. Eu e você precisamos ter a humildade de reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que é incoerente à vontade de Deus para a nossa vida. Como eu disse, Jesus venceu a morte e abriu o caminho para a vida eterna com Deus. Ele é o novo Adão. O que Adão fez com que nós perdêssemos de Deus, da amizade com Deus, Jesus, o novo Adão, vem para restaurar. Abriu um novo caminho para que nós pudéssemos ser salvos. Nós somos salvos graças pela cruz de Cristo, por Cristo que foi obediente até a morte de Santa Cruz. Por conta da obediência de Cristo. Ele poderia muito bem se afastar da cruz. Ele poderia muito bem não ter escolhido Judas como um dos 12 discípulos. Mas ele escolheu sabendo, porque essa era a vontade de Deus para a vida de Jesus. E a missão de Jesus é salvar eu e você. Então nós já somos salvos pelo sangue e água derramado do lado aberto do coração do peito de Jesus, da cruz, para nos resgatar, nos lavar, nos purificar, nos tirar de toda a imundície do pecado, da maldade. Ele venceu. E ele nos resgatou também da escravidão, dos vícios, dos desejos desordenados que nós temos, do medo, da culpa, das feridas interiores, dos traumas. Deus nos resgatou dessa escravidão. Temos nos escravidado, a nossa mente tem nos escravizado, tem nos perturbado, o medo tem nos dominado, o medo tem nos paralisado, o medo tem nos impedido de alcançar oportunidades, de ser uma pessoa melhor.
E nós temos esquecido, que diz a palavra, que o nosso amor a Deus, sobre todas as coisas, lança fora o medo. Então o medo se vai. Aonde tem o amor, o medo não entra. Porque o amor lança fora o medo. Vá de retro, Satanás. Você não é bem-vindo. Medo não me paralisa. Medo não me bloqueia. Porque Deus está comigo. Deus enviou seu Filho único para me resgatar. Te salvar. Então não há o que temer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem a morte, nem a dor, nem o trauma, nem o sofrimento, nem as vontades, desejos desordenados, nem os traumas passados, as feridas interiores podem nos separar do amor de Deus, porque Cristo morreu na cruz por mim e por você. Meu Deus, isso é poderoso. Isso é salvação, libertação de uma mentira do mundo, de Satanás que tem colocado na nossa cabeça e dito para nós que não vale a pena ser de Deus, caminhar com Cristo nesse mundo. A cruz, meus irmãos, é libertação para nós. Jesus veio para nos resgatar, para que nós vivêssemos como verdadeiros filhos. E filhos nós somos, adotados por Cristo. Nós somos adotados por Jesus, dotado ao Pai por intermédio de Jesus. Filho livre e amado. Você nasceu para ser filho livre e amado. Desde o princípio, Gênesis 1:26. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo viu que era muito bom fazer o ser humano. Então, Deus fez o ser humano, eu e você, a imagem e a semelhança de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Olha que perfeição. E Ele nos fez filhos de Deus. Filhos de Deus, amados por Deus e livre. Ele nos deu livre-arbítrio para nós fazermos as escolhas que nós quisermos. Mas lembrando que toda escolha, toda decisão tem uma consequência. Seja ela boa ou ruim, de acordo com aquilo que eu escolho, aquilo que eu decido. Toda decisão tem uma consequência, seja ela boa ou ruim. Tudo vai depender daquilo que eu escolher. Na cruz, Deus não nos condena. Ele não nos condena. Ele não nos julga, ele não aponta o dedo para nós. Na cruz, ele nos abraça. Ele morre de braços abertos, nos abraçando, nos acolhendo, não nos julgando, não nos condenando, não nos culpando pelos nossos pecados. Ele assume de livre e espontânea vontade ser pregado no madeiro da cruz por toda a humanidade. Não só por mim, por você que está vendo e ouvindo agora, mas por toda a humanidade, os 8 bilhões de seres humanos nessa terra. Ele abre os braços e acolhe a todos, abraça, ama, mesmo a gente ferido, maltratando ele, escolhendo pelo pecado, pelo mal, e nos diz: você vale a minha vida. Meu Deus. Você vale a minha vida, meu irmão e minha irmã. Jesus diz isso para mim e para você, que nós valemos a vida de Cristo. Meu Deus, isso é muito profundo. Nós valemos a vida de Jesus, pregado no madeiro da cruz, que me resgatou. Já sou salvo, já sou resgatado, já sou liberto, já sou livre. Agora eu só preciso viver como um livre, como uma pessoa liberta das amarras desse mundo, do demônio. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, se nós soubéssemos, se nós vivêssemos, aliás, isso, nós já teríamos colocado fogo no mundo, porque Santa Catarina de Siena vai dizer que se nós formos aquilo que Deus sonhou para que nós fôssemos, nós colocaríamos fogo no mundo. E Lucas 12:49 diz: fogo eu vim trazer. E como
que eu gostaria que o fogo já estivesse aceso, disse Jesus. Mas para que esse fogo esteja aceso, alastrado, nós precisamos viver como pessoas resgatadas, salvas, libertas, porque nós já somos. Ele nos libertou, ele nos resgatou no madeiro da cruz. Somos libertos pela cruz. Então nós precisamos viver como e salvar essa humanidade que está perdida, está longe de Deus, que não conhece o amor de Deus ainda, e abraçar essa humanidade. Pregar o evangelho, testemunhar a boa nova daquilo que o Senhor fez em nossa vida, testemunhar para os irmãos que ainda não conhecem. Você tem um monte de gente para anunciar no seu trabalho, na sua casa, no Uber, no metrô, no trem, na rua, na praça, na academia, enfim. Tantos lugares que você precisa anunciar. Ser essa testemunha viva. Mas você precisa viver, praticar. Não é só ter o conhecimento. Conhecimento não vai te salvar, meu irmão. Conhecimento por conhecimento é só regra, é só lei. Não vai te salvar. O que vai nos salvar são as nossas escolhas. São as nossas atitudes. São o nosso comportamento, a nossa mudança de mentalidade, metanoia. Precisamos mudar e viver a vida que Deus tem para nós. Amém ou não? E para que nós possamos concluir essa pregação e nós possamos ainda orar um pouco. Vamos ver como está meu tempo. Ainda tenho tempo. Então, para que nós possamos concluir. A salvação não é só saber que o nosso destino é o céu. É começar a viver aqui e agora. Uma vida com Deus, com sentido, com paz, com liberdade, com esperança. É uma transformação. Dia após dia. Dia após dia eu preciso viver essa transformação. Eu preciso escolher por Deus todos os dias, como eu disse. Todos os dias da minha vida eu preciso escolher pelo Senhor. Nós precisamos escolher pelo Senhor. Amém? Então, feche os seus olhos aí por um instante, para que nós possamos orar. Para que nós possamos orar. Nesse momento. Senhor Jesus, de infinita bondade e misericórdia. Nós clamamos pelas nossas vidas, pelas nossas almas. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo. Nos ajude nessa hora a compreendermos aquilo que Cristo fez por nós, pela nossa vida, pela nossa humanidade, pela minha história, pelo meu passado. O Senhor está nessa hora limpando, purificando todo o seu passado, todas as suas feridas interiores, todos os seus traumas, os seus medos, aqueles acontecimentos trágicos que aconteceu lá na sua infância, lá atrás, quando você não tinha noção, você era completamente inocente, uma vítima. O Senhor está limpando, restaurando a sua história. Não tem como apagar a sua história, mas tem como ressignificar a sua história. Trazer um novo significado hoje, agora, com o entendimento claro que você está tendo, que o Espírito Santo está te dando, meu amado. Deixa o Senhor purificar. Deixa o Senhor lavar. Deixa o Senhor restaurar. Deixa o Senhor fazer nova todas as coisas. Entrega o seu passado, a sua história, os acontecimentos de outrora. Entrega para o Senhor nessa hora. Ele quer te fazer um novo homem, uma nova mulher. Pela cruz de Cristo que nos resgatou.
Reba cantaralaba xerere bandaralaba saralaba xuririririririri. Xaralabandaralaba serere cantaralabas. Senhor Jesus, essa hora, eu quero entregar o hoje, o agora, o presente da vida dos meus irmãos que aqui estão, que ainda estão confusos, que estão preocupados. Espírito Santo de Deus, eu te peço nessa hora, que o Senhor traga entendimento, traga ordem aos corações nessa hora, as almas perturbadas, as almas cansadas, fatigadas, sem esperança. Senhor Jesus, eu te peço nessa hora, eu te peço nessa hora, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, nessa hora, iluminar a nossa mente, o nosso intelecto, os nossos pensamentos. Senhor Jesus, ilumina, traz luz nessa escuridão, dessa confusão, que alguns corações aqui estão. Espírito Santo de Deus, eu te peço, toca no mais profundo, no mais íntimo, dessas vidas que se encontram aqui, Senhor, que se encontram aqui. Eu te peço, Senhor Jesus, misericórdia, compadeça-te dessas almas que estão sofrendo, essas pessoas que estão sofrendo. Traga visão espiritual, audição espiritual, para que eles possam enxergar e ver e sentir aquilo que o Senhor tem preparado para todos aqueles que te amam. Ah, Senhor Jesus, como tu és maravilhoso. Tu és presente, tu és vivo, real. Obrigado pela sua infinita bondade, sua infinita misericórdia. Obrigado, Senhor. E queremos entregar também, Senhor, nessa hora, o nosso futuro, os nossos sonhos e planos, que todos eles estejam alinhados com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, eu quero o que tu queres, como diz Santa Chiara Lubitsch. Eu só quero o que tu queres. Se não for o que tu queres, eu não quero, Senhor. Eu quero os teus planos, os teus sonhos para a minha vida, que eu possa viver, que eu possa experimentar e tocar no plano perfeito que o Senhor tem para a minha vida. Senhor Jesus, eu te peço a graça, derrama sobre nós o teu Espírito, batiza-nos com o teu Espírito, um novo Pentecostes aconteça nas nossas vidas agora, pela tua ação poderosa, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo no meio de nós. Batiza-nos mais uma vez, como na primeira vez. Reaviva a chama do nosso coração. Reacenda aquela brasa, aquela vela que se apagou, que se esfriou. Reacenda em nós de novo, Senhor, a tua misericórdia, a tua bondade. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Batiza-nos. Transforma-nos. Faça-nos homens e mulheres novos. Novos, Senhor. Uma vida com o Senhor, uma vida com sentido. Com paz, com liberdade, com esperança. É o que eu desejo para mim e para os meus irmãos que aqui estão diante da tua presença. Mesmo que de forma remota, nós cremos que onde 2 ou mais estão reunidos, o Senhor está. E nós cremos que o Senhor está aqui. E nós cremos em Ti, como diz a Tua palavra. Se nós crermos, nós viveremos e alcançaremos a vida eterna.
a promessa da cruz de Cristo. Amém. Aleluia. Bendito seja Deus, agora e para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe você.